Olá, queridos alunos e queridas alunas, estamos iniciando agora a nossa sexta aula do módulo de pneumatologia. Até agora nós aprendemos que pneumatologia é o estudo a respeito do Espírito Santo. Nós aprendemos que o Espírito Santo é Deus, que o Espírito Santo faz parte da Trindade, de que o Espírito Santo é uma pessoa. Nós também aprendemos que no Antigo Testamento o Espírito Santo agia de forma esporádica em indivíduos específicos e ele fazia isso com a intenção de que esses indivíduos realizassem a obra que ele desejava. Vimos também que no Novo Testamento isso mudou e que a partir de então o Espírito Santo passa a habitar todos aqueles que creem na obra de salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. E a partir de então ele passa a morar nesses indivíduos e a agir então a partir desses indivíduos. Nós aprendemos também que o Espírito Santo se relaciona com a igreja porque ele é quem iniciou a igreja, ele também habita na igreja e ele concede dons à igreja, né? Ele concede dons àqueles que fazem parte da igreja. Bom, e nós vimos que ele concede dons aos que pertencem à igreja, com a intenção de aperfeiçoar e edificar o corpo de Cristo. Nós também vimos que os dons do Espírito devem se distinguir daquilo que nós conhecemos como o fruto do Espírito. Os dons, eles são dados a todos os crentes sem distinção, a partir do momento que esses passam a crer em Cristo. Já o fruto do Espírito, por mais que ele é ação direta do Espírito Santo, ele tem a ver também com o comprometimento de cada indivíduo em relação à obra de Deus, né? Comprometimento ao ponto do Espírito então produzir os seus frutos nesse indivíduo que está comprometido. Bem, nós já vimos então nas outras aulas que todo crente tem pelo menos um dom dado pelo Espírito Santo. Não há um crente que possa dizer sou crente, mas não tenho um dom. Pelo menos um dom cada um que crê em Cristo tem. Mas como esses dons funcionam e qual a sua utilidade para a igreja? Nós já vimos que pelo Espírito Santo habitar na igreja, ele dá dons aos indivíduos que fazem parte, né, da igreja. E vimos lá em Efésios 4, capítulo 12, que diz, né, que o Espírito Santo dá dons à igreja para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Mas nessa aula agora nós vamos tentar nos aprofundar um pouco mais nessa questão dos dons e a sua utilidade para a igreja. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 12, do verso 14 ao verso 21, ele faz uma comparação da igreja com o corpo humano. Né? Ele mostra que, como no corpo humano existem membros diferentes, que têm funções diferentes, mas que fazem parte de um mesmo corpo, e mesmo assim, sendo diferentes, por fazerem parte de um mesmo corpo, trabalham junto para o mesmo fim. Né? Não dá para o braço querer ter um fim diferente, né, do que o restante do corpo. Assim ele não vai
estar em harmonia, né? E esse corpo, então, se isso acontecer, vai ser um corpo adoecido. Então, um corpo saudável, todos os membros estão em uma mesma harmonia e pensando em um mesmo objetivo. Bom, ainda nesse exemplo, o apóstolo Paulo demonstra que todos os membros do corpo são importantes para o bom funcionamento. Até aqueles que parecem ser inferiores, né? Pense só no seu dedinho do pé, né? Seu dedo pequeno, né? Muitas vezes a gente não dá muita importância, mas ele nos ajuda muito em relação ao equilíbrio, né? Então até mesmo um membro pequeno que está lá no nosso pé, ele tem uma função muito importante para o nosso corpo físico. Assim acontece também com a igreja. Todos os membros são importantes, apesar desses membros terem funções diferentes, dons diferentes. Paulo fala dos dons do Espírito, né, num aspecto tríplice, ou seja, ele dá 3 aspectos para esses dons, né? Há uma variedade de dons concedidos pelo mesmo Espírito. Esse é um aspecto. Há uma variedade de serviços prestados na causa do mesmo Senhor. Esse é outro aspecto. Há variedades de poder do mesmo Deus que opera tudo em todos. Referem-se a todos esses aspectos, então, né, Paulo, depois de citá-los, como a manifestação do Espírito, que é dado aos homens para proveito de todos. O propósito principal dos dons do Espírito são capacidades espirituais concedidas com o propósito de edificar a Igreja de Cristo, como nós já vimos anteriormente, né? Por meio, então, da instrução dos crentes para ganhar novos convertidos. Essa é uma das funções dos dons, né, dentro da igreja. Então, é capacitar os indivíduos para todos os serviços que são necessários dentro da comunidade de fé. Em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 8 ao verso 10, podemos ver ali e enumerar 9 desses dons. Nós vemos os dons que são concedidos para que o indivíduo, para que ele possa saber algo sobrenatural. Esses são a palavra de sabedoria, a palavra de ciência e de discernimento, os dons de revelação. Também vemos aquele que concede poder para agir sobrenaturalmente. Esse é o dom da fé, o milagre, curas, esses são os dons de poder. Também vemos aquele que concede poder para falar sobrenaturalmente. São as profecias, línguas, interpretação, são dons então de expressão vocal ou inspiração. Bem, nessa aula nós vimos então a importância dos dons do Espírito Santo na igreja, o motivo, a utilidade para o qual esses dons existem na igreja, e vimos que quem concede esses dons é o Espírito Santo. Nos vemos então na próxima aula e eu desejo a todos a paz de Cristo. Um grande abraço.